todos os recursos que nos são oferecidos a cada dia, né? Então, isso é uma alegria, né? E nem todo dia, né, as coisas são do jeito que a gente gostaria que fosse, mas elas são o que a gente precisa, né? Que as experiências, às vezes, não muito felizes para nós naquele momento, elas vão se mostrar, né, que são as lições que a gente está tendo que passar, né? Então, isso é uma alegria, né? Então, mesmo diante da dificuldade, é a gente saber valorizar, né, os problemas. O pessoal fala que a dor é uma catapulta que nos arremessa no processo evolutivo, né? Então, vamos pensar que essa dor já está nos fazendo avançar um absurdo, né? Então, quando a gente está vendo essa pandemia que está nos assolando agora aí, né, essa dificuldade, né, você queria estar aí, a gente queria estar nessa reunião lá na mesa do Centro Espírita, lá, olhando um no olho do outro, lá, compartilhando as vibrações, né, as ansiedades, as alegrias, as dificuldades, e não pode, né? Então, mas vamos lá, né, vamos aproveitar, né, que também esse afastamento nos faz valorizar quando a gente estiver junto, né? Então tem um monte de coisa bacana aí que a gente pode aprender com tudo isso, né? E é isso aí. Gente, então vamos lá, né? E hoje o assunto é muito interessante, né? E as questões da filosofia são sempre assim, né? Da quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, o que que eu estou fazendo aqui. Isso não são questões filosóficas, né? Que a pior coisa é você estar perdido, né? Então, para o cara que está perdido, ele vai para qualquer lugar, né? Sempre assim, ah, para onde que eu vou? Não, vou para qualquer lugar, porque eu não sei para onde que eu vou, né? Então, tanto faz, né? Então, à medida que a gente já começa a compreender que nós não caímos de paraquedas nesse planeta, já é uma coisa muito boa, né? Que é o lugar onde a gente está, a família com que a gente convive, as experiências que a gente teve. A gente começa a perceber que são coisas organizadas, que não são ao sabor do vento, né? Que a gente não reencarnou no Brasil. Eu reencarnei lá em Minas Gerais, né? E estou aqui há 20 e poucos anos, né? Ou vocês que reencarnaram por aqui, ou alguém que reencarnou bem longe daqui e chegou aqui, ou alguém que reencarnou aqui e está lá na Islândia, né? Que não tem nada disso que seja ao léu, né? Que seja é, sem um planejamento, né? Então, essa compreensão desse mecanismo da lei divina nos fortalece absurdo, né? Porque aí a gente, é, de acordo com a nossa experiência, nós sabemos, com esse entendimento, a gente começa a se situar, né? Começa a enxergar aquelas coisas que a gente achava tudo fora de contexto, no seu contexto. Isso nos dá uma energia fora de série, né? Para a gente saber, primeiro, que está tudo organizado. Segundo, que nós não estamos aqui ao acaso. Terceiro, que nós não viemos passar férias aqui, né? Então, a nossa existência aqui no planeta não é férias, né? Então, ela tem uma razão, um propósito. Então, a doutrina nos esclarece tudo isso. Isso é muito poderoso, né? E não tem nada de, de, de invenções, né? Esses conhecimentos, eles são calcados dentro de uma lógica perfeita, né? Tanto que Kardec fala, né? Se a ciência, ou se alguém conseguir explicar algum preceito da doutrina que foi colocado ali e que aquilo não condiz com a verdade, pode mudar. Pode pegar lá a borrachona, apagar o livro dos Espíritos, aquela questão lá que ele formulou, que foi respondida, e apagar e reescrever de acordo com a verdade que foi confirmada no futuro. E de 170 anos depois, quase, até agora, ninguém conseguiu apagar nada do que está escrito aqui, e a gente tem aquela certeza meio que absoluta de que não vão conseguir fazer isso, né? Por conta da origem desses conhecimentos que aqui estão, né? Então isso nos fortalece muito grande, né? Muito, muito, muito forte. Então nós vamos falando a respeito da reencarnação, a gente viu o motivo da reencarnação, né? A gente foi apresentado a reencarnação como um dos pilares da lei divina, né? A lei de reencarnação, são os mecanismos que o Criador desenvolveu para nós, para que a gente pudesse evoluir, né? Para a gente pudesse sair da nossa condição de simples ignorante
e fazer a nossa caminhada evolutiva na direção da perfeição relativa. Tudo bem até agora? Né? Quem está com as câmeras fechadas, né? Eu espero que esteja fazendo assim com a cabeça. Então, a gente está aí, a gente já teve essa compreensão. Então, agora, a gente começa assim, tem uma passagem do Livro dos Espíritos, aí naquela questão que a gente leu na semana passada, que fala assim, todos os espíritos tendem para a perfeição, e Deus lhes faculta os meios de alcançá-la, proporcionando-lhes as provações da vida corporal. Sua justiça, porém, lhes concede realizar em novas existências o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. Então, nós temos um processo evolutivo. Esse processo evolutivo ele é feito passo a passo, grãozinho a grãozinho, né? Momento a momento, e a vida terrena, a ciência já mostrou isso, né? Ela era curtíssima. À medida que a gente está evoluindo materialmente, ela está se alongando. Mesmo ela se alongando, né? Os nossos, hoje, 70, 80 anos de média de vida, ainda são pouco tempo, né? A gente já percebeu isso, né? Imagine quando eram 25 anos a média de vida, né? Então, agora, e dizem, né, que a ciência já fala que o nosso organismo, se a gente cuidar direitinho, ele vai a 120, 130, 140 de boa, né, com uma qualidade de vida legal. Nós vamos chegar nisso, né, que aí também tem o máximo do que aquela máquina consegue dentro dessa condição que a gente tem hoje, né? Claro que isso pode mudar dependendo do nosso processo evolutivo, mas isso não é o mais importante, né? O mais importante é o que a gente faz com um minuto da nossa vida, né? Ah, eu só vou viver 70, 80, 60, pouco importa, gente. Acho que essa não deve ser uma preocupação que a gente deve ter, né? Ah, que tamanho que é a minha encarnação? Alguém vai me falar que dia que eu vou desencarnar, né? Alguém pode me, né? Isso, primeiro, não ajudaria a gente em nada, né? Então, o que você faz em 40, né? Hoje a gente viu aí alguns jovens aí de 41 desencarnando aí, né? E todo dia desencarna gente de 10, de 5, de 20, de 30, né? O que importa é o quê? Que a gente faz com aquele 1 minuto, com aqueles 15 minutos. A gente faz com o tempo que nos é disponível, né? Então, se ela é curta ou se ela é longa, pouco importa. Importa o que a gente faz com o que nos é concedido, né? Então, é a partir daí que a gente tem que começar a raciocinar, né? E não ficar preocupado em quanto tempo vai durar, né? Porque isso aí é jogar tempo fora, né? É jogar preocupação desnecessária, né? Tudo que a gente carrega de desnecessário nos pesa, não é assim? Então, você vai fazer uma viagem, você leva a roupa a roupa vai dobrada e volta dobrada, é um desperdício, né? Primeiro que você... Não, tudo bem, você fez uma musculaçãozinha, né? Não foi tanto desperdício assim. Mas é uma dó, né? Você levar uma bagagem extra, né? Né? O Francisco fez o caminho de Santiago de Compostela lá, né? Se você levasse um frasquinho a mais ali naquela caminhada toda, já ia dar uma complicação para você, né? É, Então, tanto é que a recomendação é você não levar mais de que 10% do teu peso. ainda bem que eu sou gordinho, já dá um peso bom, né? Mas os magrelos vão sofrer, né? Eu ainda posso levar quase 10 quilos na brincadeira, né? Mas é isso, né? Se você levar 100 gramas a mais, vai te causar transtorno em algum problema, algum ponto da sua caminhada, né? E basicamente é isso, né? Então, se a gente levar preocupações, se a gente levar ansiedades, parece fácil, né? A gente jogar ansiedade fora. Não é fácil, né, gente? A gente sabe que não é, né? Isso é um trabalho que a gente tem que fazer com um vagar, né? De autoconhecimento. Mas é o que a gente precisa, na verdade, né? É tentar se livrar do que são cargas, que quando Jesus fala, suave é meu jugo e leve é minha cruz, né? É a cruz que Jesus nos dá, que é o amor, que é a fraternidade, que é a solidariedade. Mas a gente põe nas nossas costas o orgulho e o egoísmo, aí isso pesa, né? Então, mas vamos lá, gente. A gente está falando de reencarnação, né? De oportunidades, de que uma vida é curta para isso, né? Então é isso, né? As experiências reencarnatórias são diversas,
Eu não posso, se alguém me perguntar quantas encarnações eu já tive, vou fazer um chute aí, numa média de 40, 50, sei lá, né? Contando que entre uma encarnação ou outra, a gente fica uns 200 anos na erraticidade lá para poder se reencarnar, né? Então, vocês fazem uma conta aí, né? A gente já tem bastante tempo de quilometragem aí de consciência, tá? Quando a gente adquiriu o livre-arbítrio e o pensamento contínuo. Mas isso aí também é um chute, às vezes eu estou falando bobagem aqui, né? Mas a gente não é espírito novo, né? Nós não somos espíritos novos, porque a gente já está recebendo a terceira revelação. Nós já, então, em termos de evolução espiritual, vocês percebem que a evolução material está galopando, né? Então, a evolução material diz, né? Eu sou um jurássico, né? Mas eu mexi com informática em 1980. Eu já mexia com computador, né? O que eu vi de 1980 para cá é assustador em termos de evolução material. É assustador. Então, assim, gente, nós vamos ver coisas assim muito, muito mais rápida, né? Em termos de evolução material, mas em termos de evolução moral, nós estamos capengando, né? Então, o que o Cristo nos falou há 2021 anos atrás, para nós ainda é coisa ininteligível espiritualmente, né? A gente pega o Evangelho ali, tudo que ele traz de mensagem, só o Evangelho, o Novo Testamento, hein? Imagina se a gente for cavucar o Velho Testamento. Aquilo para nós não entende, a gente não compreende, aquilo não nos toca como deveria nos tocar. Nós vamos ter que estudar aí mais 1000, mais 2, mais 3000 anos para frente para todas aquelas mensagens que são de vida eterna poderem fazer sentido para a nossa evolução espiritual. Então, nós estamos aí na nossa caminhada, ter espíritos de terceira ordem que a gente já sabe que nós somos, né? Então, vamos lá, né? E se a gente olhar para o planeta, se a gente olhar para o sistema solar, tanto para o macro quanto para o micro, né? Se a gente olha o procedimento das abelhas, como é que funcionam as raízes das árvores, como é que são os leitos de água, como é que se distribui tudo aqui no planeta, a gente percebe que tem muita inteligência nisso tudo, né? Tem uma harmonia nisso tudo que acontece em a natureza. E assim a natureza, né, os ecossistemas dos animais aqui na Terra, né? E ainda eu estava lendo essa semana que se pouco estuda os vegetais, né? Então diz que a ciência estuda muito os animais e os caras falam, 85% da massa planetária é vegetal, 3% é animal. Então, os cientistas estão falando assim, a gente tem que estudar bastante o reino vegetal para a gente compreender a nossa situação aqui, né? Então, hoje é um cientista que está analisando lá aquela árvore da África lá, famosa, como é que chama lá? Me ajuda aí, gente. Baobá? Baobá, né? Diz que elas têm comunicação pelas raízes, né? Então, agora o pessoal, aquele negócio que tem lá no Avatar, lembra daquela árvore do Avatar lá, que os avatares ficam todos lá, como é que chama aquela árvore lá? A árvore da vida? Não sei, tem um nome lá no filme, né? Que as raízes têm toda aquela rede de comunicação, aquilo é real no plano material. Tem fungos, tem comunicação entre as raízes das árvores, né? Então, toda essa evolução, esse planeta, essa organização toda, né? A gente achar que a nossa vida, nosso processo reencarnatório não é planejado, é uma infantilidade da nossa parte, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é isso: a nossa reencarnação é muito bem organizada, ela é muito bem planejada. Então, nós vamos estudar um pouco agora como é que são esses mecanismos, tá? Nessa primeira passagem, é claro que vocês vão aprofundar isso, né? À medida que vocês forem aprofundando na doutrina espírita, né? Então, o processo de reencarnação ele é totalmente planejado. Então, agora nós vamos entender como é que se dá isso, né? Deixa eu ver por onde a gente vai passar aqui. Vocês estão com o Livro dos Espíritos? Quem tiver com o Livro dos Espíritos, abre lá na 258, tá? Então já pode abrir lá na questão 258, escolha das provas, tá? Nós vamos, a partir dali, fazer o nosso desenvolvimento hoje. Quem tiver com o tomo na mão também, vai lá nos subsídios, né? Então,
uma coisa assim, que vai ficar claro, né? Nós vamos ler isso aí no meio, mas para ficar bem claro, o que é bem definido na nossa encarnação, gente, é o momento que a gente chega e o momento que é a hora que a gente sai. Ok? Então, quando vocês vão fazer uma viagem longa, vocês sabem o dia que vocês vão sair da sua casa e o dia que vocês vão voltar para sua casa, certo? Então, nós vamos fazer essa analogia. Então, eu vou passar 30 dias na Europa, né? Então, eu vou descer lá em Madrid no dia tal e vou sair de Roma no dia tal, né? Você sabe isso. É claro que durante esses 30 dias você vai fazer alguns planejamentos para você se deslocar nesses 30 dias, né? Então você planeja os grandes eventos do que você vai ter na sua viagem, né? E a partir daí a viagem começa. Então nessa viagem pode ser que no seu avião de partida ele dê um problema e você não sai no dia que você planejou, né? Aí chega lá, tudo aquilo, aquele hotel você já perdeu, você vai ter que ir para outro, né? Mas tudo bem, né? Suponhamos que deu tudo certo, você chegou, então você planeja um dia passear em tal lugar, aí chove, não dá para ir naquele lugar, aí você muda o plano. Perceberam? Então, a gente faz os grandes planejamentos com os grandes acontecimentos, né? E o que acontece no dia a dia, você não consegue planejar tudo. Então, a nossa encarnação é meio que similar a isso, né? A gente consegue, de acordo com o desenvolvimento desse planejamento, saber aonde que a gente chega, né? Claro que tem uma família te esperando, né? Que, na verdade, quando esse planejamento se dá, geralmente esse planejamento se faz em família, você planeja algumas gerações para frente, fala, ó, você vai primeiro, eu vou depois, né? Você segura a onda aqui, você vai por ali, né? Ó, não, mas igual meu avô lá, ele planejou começar lá no Líbano, veio baixar na Argentina e chegou aqui no Brasil, né? Ah, mas não era para ele ficar na Argentina. Ele foi lá, deu uma olhada lá e não gostou, subiu para cá, né? Aí ele foi para o estado de São Paulo, também não se afinou, foi lá para Minas. E lá em Minas ele cravou o pé e de lá saiu os abduzinhos todo lá, né? Então, assim, foi um planejamento do meu avô, né? Que influenciou na minha vida, né? Da mesma forma que no meu planejamento acabei baixando aqui pro Paraná. Então, meus netos são todos paranaenses, curitibanos, né? E vão seguir a vida deles a partir daqui. Então, é todo esse esquema, assim, né? De planejamento, multigeração, né? Para que as coisas possam acontecer e quem vem na frente, quem vem depois, né? Por isso que o pessoal fala muito aí, né? Sempre respeite aqueles que vieram antes. Porque eles é que, tipo, ah, mas o fulano era isso, era aquilo, meu avô era descabeçado, minha avó não cuidava das coisas direito, meu pai é isso, nada disso, né? Então, o que a gente aprende na reencarnação é assim, aquilo que os nossos pais nos deram, a gente não tem como retribuir, não tem como pagar a vida, né? O corpo, a oportunidade, porque eles se comprometeram em fazer isso, né? Se eles cumpriram bem a missão depois que a gente estava aqui, aí já é outro problema. Né? Mas aquela oportunidade da gente habitar esse corpo, eles nos fornecerem, eles foram os meios que Deus nos propiciou para que a gente pudesse aqui estar reencarnado, a gente não tem como pagar e a gente tem que reconhecer isso sempre. E quando a gente não reconhece isso, a gente fica travado, né? Aí quem conhece um pouquinho de constelação familiar vai entender um pouco como é que funciona isso, né? É, então essa reencarnação ela é planejada num grande espectro, né? E vem planejado que a hora que a gente entra, a hora que a gente sai, né? E as coisas principais, as coisas corriqueiras não são planejadas aprofundadamente. Então, os grandes eventos da sua vida, eles são planejados. Tá? Então, vamos andar com o estudo agora para a gente ir compreendendo isso aos poucos, tá? Então, vamos lá, na 258 aí. Quando na erraticidade, gente, é o local no espaço que a gente fica entre as reencarnações. Ok? Porque pense vocês assim, vamos fazer uma análise com a nossa vida aqui na Terra, né? Então, você começa a tomar consciência quando criança, logo que você começa o seu desenvolvimento intelectual, o que que a família faz com você? E a lei exige que a família o faça?
te coloque na escola. É uma lei, a lei humana fala, ó, você é obrigado como pai a matricular seu filho, né? Se o pai não tiver o filho regularmente matriculado em determinada idade, ele sofre sanção legal, né? Então a vida humana é mais ou menos isso, né? Então você vai entrar na escola lá com 6, né? Hoje entra um pouquinho que é a pré-escola, né? Com 4, hoje as crianças estão indo com 3, com 4, com 5, né? O regular começa com 7, né? Desculpa a ignorância, né? Mas quem é mãe aí, recente aí, acho que com 7 você põe no primeiro ano. Mas o regular hoje é os 5 anos. Já querem que a criança alfabetize com 5 anos. Ficam tudo atrapalhadinho, coitados. Tá O primeiro ano é com 6, né? O primeiro ano é com... faz 6, né? Que o primeiro ano já ainda é uma educação infantil, né? Que o pessoal puxou e aí com 7. Então, assim, você entra com 6 regularmente e vai ficar lá, né? Se correr tudo bem, né? Não reprovar nadinha. Vamos lá, 20 anos. Vai, se você fizer um curso um superior de 4, né? Suponha a sua formação básica, né? Que é a graduação, por exemplo. Então, você fica na escola um bom tempo, né? Que é esse processo. E hoje a gente percebe o quê? Hoje a gente não fica na escola só isso, né? A gente graduei. Dá para ficar só com graduação hoje? Não, né? Então a gente vai para uma pós, faz uma pós, faz 2 pós, faz 3 pós. Quem quer ter carreira acadêmica faz um mestrado, um doutorado. Quem não quer ter carreira acadêmica pode chegar lá nos 50 e falar, eu fui engenheiro, agora eu quero ser psicólogo, né? E vai fazer psicologia. E já abre outra carreira para tocar até os 70, 80, né? São perspectivas que a gente tem. Então, quando a gente fala a erraticidade, gente, é o período, nesse processo evolutivo que a gente é espírito, a gente saiu do primitivismo, que era simples e ignorante, e está indo na caminhada, espírito de terceira classe, para ir para a segunda classe, para ir para a primeira classe, nesse período de educação, de evolução, a gente fica em volta do orbe, entre uma encarnação ou outra. Então, a nossa escola chama Planeta Terra. Então, a gente fica do lado da escola, como se fosse o bairro nosso, né? Então, fica ali perto, aí todo dia de manhã eu vou para a escola. E volto no final do dia. Basicamente, a nossa encarnação é isso, tá? Eu estou lá na erraticidade, nesse período meu de idade espiritual, e eu vou para a escola. Vou para a escola, passo uma vida lá, passo 80, 90 anos, volto da escola. Fico ali, né, tomando café com a minha mãe, com a minha família espiritual. Agora é hora de ir para a escola de novo, no outro dia. Basicamente, essa é a analogia, tá? Então, a erraticidade é a nossa casa espiritual enquanto a gente está nesse processo de evolução, que a gente precisa reencarnar. Então, para que a gente possa caminhar intelectualmente, moralmente, sair do primitivismo intelectual e do primitivismo moral, a gente precisa reencarnar. É uma necessidade de progresso, uma necessidade de desenvolver gosto pelo trabalho, né? A saber lidar com as coisas mais pesadas e, aos poucos, ir adquirindo entendimento e sentimento, e, né? Que a gente saiu, a gente até então, veio dos reinos inferiores, né? Mineral, vegetal, animal. A gente está em evolução, né? Então, é um tipo de um curso intensivo, né? Então, a erraticidade é esses 200 anos que eu falei para você. A gente acabou o dia na escola e vai para casa. Passa 200 anos e volta no outro dia de manhã. É uma média, tá, gente? Você fala assim, o Paulo falou para mim que são 200 anos. Então, vocês vão chegar lá no plano espiritual e falar assim, o Paulo falou lá na reunião que eu vou ter que ficar aqui 200 anos para reencarnar. Não, né? Dependendo da sua necessidade, você pode desencarnar agora e reencarnar no outro dia. É difícil, mas não é impossível. Ou não, vou ficar 100 anos, ou vou ficar 20, ou vou ficar 30, né? Então, não tem nada certo. A gente só está falando uma média, que pode variar de acordo com cada espírito. Então, a erraticidade é esse local. É uma casa espiritual também meio que temporária, percebem? Que ela é vinculada ao orbe terrestre. Porque aqui é a nossa escola. A gente não pode ficar muito longe da escola para poder desenvolver. Tudo tem uma lógica. Por isso que tem um monte de planeta, né? Eles ficam bem longinho do outro, para ninguém se esbarrar, né?
Então, tem toda uma organização para que um não influencie no outro. Olha que maravilha que é isso, né? As distâncias que são entre um orbe e outro de um sistema solar que a gente está pertinho, né? Como se diz, né? Então, entenderam o que é erraticidade? Então, lá tem cidade também, tem casa, só que é no plano espiritual, é um outro tipo de matéria, né? Matéria mais rarefeita, né? É um outro nível. Vocês vão, à medida que vocês forem estudando a doutrina espírita, vocês vão tomar contato com isso, né? Vão estudar nas obras básicas, depois vão na obra de André Luiz, aí ele dá um clarão, assim, né? Tudo que o Kardec explicou muito bem explicado nos fundamentos, aí o André Luiz começa a ter caso-verdade, né? Ele vai te mostrar cidades espirituais, como é que é o Aeróbus, como é que é o lago da, lá onde o pessoal, o Lago das Artes, e como é que é a arte no plano espiritual, como é que são os animais no plano espiritual, aí começa a enriquecer de detalhes, né? Porque as obras subsidiárias que a gente chama, né? Então, basicamente é isso, né? Então, essa é a erraticidade, tá? Se tiver alguma dúvida, a gente vai esclarecendo, tá? Então, ele fala assim, ó, pergunta 258. Quando na erraticidade, antes de começar uma nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? Então, quando a gente está do outro lado, antes da gente começar a nossa encarnação, a gente tem uma ciência do que vai nos acontecer? O que vocês acham? Você vai fazer uma viagem, eu acredito que vocês tenham ciência do que vocês vão fazer na viagem, né? Não sei que a gente é muito cabeção, né? Você que é uma criança, ó, aí vamos lá, vamos fazer analogia com uma criança. Uma criança não tem noção de onde que o pai vai, certo? Pega uma criança de 3 anos e leva ela para Disney. Vocês acham que ela vai aproveitar alguma coisa? Ela não vai nem saber que ela teve na Disney. Ela vai lembrar do Mickey e olhe lá, né? Mas ela não vai aproveitar porque ela não sabe, né? Então é claro, se a gente for imaturo espiritualmente, a gente vai até ter uma existência, mas a gente não vai ter plena consciência de algumas coisas, tá? Então é sempre assim, né? Então olha a resposta dos espíritos. Aí o espírito é meio duro com a gente nessa hora, né? Vocês vão se acostumar com isso aí, né? Ele próprio escolhe o gênero de provas porque há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Então ele fala assim, ó, se a sua vida é difícil, foi você que escolheu, tá? Não é culpa do seu pai, não é culpa da sua mãe, não é culpa de ninguém. Esse roteiro, ou esse caminho que você está trilhando, foi escolha sua. Então, tipo assim, né? Pare de reclamar e assuma. Então é assim, essa é a realidade, tá? E quando o filho fala, ah, eu não pedi para nascer, pediu sim, pediu de joelho, inclusive, né? Aí vem o Kardec complementa, né? Não é Deus, então, quem lhe impõe as tribulações da vida como castigo? Que, gente, o Kardec emprega essas perguntas porque tem muito aquela ideia do Deus que castiga, né? Então estava na cultura, a cultura religiosa sempre veio trazendo esse negócio, Deus castiga, isso aí é castigo de Deus. Você está sofrendo, você reencarnou lá no meio da pobreza porque é castigo de Deus. Aí ele emprega essas mesmas palavras para os espíritos irem quebrando esse paradigma. Que essa é a inteligência do professor. Ele joga o termo que está torto na mão da resposta e na resposta vem e vai quebrando essa ideia de castigo, tá? Então não se assuste quando ele usa essas palavras, não é que ele, o Kardec não tinha noção que não castigo, não. Isso aqui é processo educativo do professor Kardec. Professor Hippolyte Léon Denisard Rivard. Aí vem a resposta dos espíritos. Eu falei muito, né? Eu vou repetir a pergunta. Não é Deus, então, que lhe impõe as tribulações da vida como castigo? Nada, olha bem, nada ocorre sem a permissão de Deus. Então está reforçando os atributos da divindade, tá? As respostas vêm reforçando os conteúdos que a gente já viu. Nada ocorre sem a permissão de Deus. Porquanto foi Deus quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. E de agora perguntar por que decretou ele esta lei e não aquela?
Dando ao espírito a liberdade de escolher, Deus lhe deixa a inteira responsabilidade de seus atos e das consequências que estes tiverem. Nada lhe estorva o futuro. Abertos se lhe acham assim o caminho do bem como o caminho do mal. Se vier a sucumbir, restar-lhe-á a consolação de que nem tudo se lhe acabou e que a bondade divina lhe concede a liberdade de recomeçar o que foi mal feito. Demais, cumpre se distingua o que é obra da vontade de Deus do que é o da vontade do homem. Se um perigo vos ameaça, não fostes vós quem criou, e sim Deus. Vosso, porém, foi o desejo de a ele vos expordes, por haverdes visto nisso um meio de progredirdes, e Deus o permitiu. Olha que interessante, né? Então, o Criador nos dá liberdade plena para que a gente faça a nossa programação. Né? E a colheita desse plantio, né, dessa programação, se a gente se der bem, ótimo, o mérito é nosso. Se a gente não se der bem, é natural que a gente não se dê bem em tudo e vamos ter que fazer de novo aquilo que não deu certo. Olha que beleza. E, gente, liberdade é a melhor coisa do mundo, não é? Vamos cá para nós, né? Você não fica satisfeito? Você programa uma coisa que você preparou, você organizou, você estabeleceu, né? Usou toda a sua inteligência, seu empenho, sua experiência, sua vontade, e começou a empreender aquilo, né? E algumas coisas dão certo, outras não dão certo. Aí você, né? Eu tive 3 negócios na minha vida já, gente. Eu já cheguei à conclusão que eu tenho que ser empregado a vida inteira. Eu já quebrei umas 3 vezes. Mas a experiência que eu tive, né? A vontade de colocar uma ideia em execução foi muito gratificante, né? E não me arrependo de nenhuma delas, né? Então é assim, né? A nossa vida é isso, né? Isso é uma experiência terrena, né? Imagine, né, numa encarnação inteira, né? Que você programa e faz todo um esforço para programar aquilo que você quer fazer durante aqueles 70, 80 anos, né? Deus vai lhe permitir você fazer isso, né? E Ele vai te fornecer todas as situações que você necessita para passar por aquilo, né? As dificuldades, as facilidades, né? Então isso é muito bacana, né, gente? E se não der certo, começa de novo, né? Então tá claro para vocês como é que funciona esse processo? Nós vamos aprofundar um pouquinho nisso agora, tá? Então o Pai nos propicia as condições para que a gente possa desenvolver a nossa evolução, tá? Ok? Agora, vocês acham assim, o cara reencarna num país frio, que o inverno é horripilante, menos 45 graus. Qual que é a oportunidade que esse cara tem? De desenvolver vida num lugar desse inóspito. O cara reencarna num deserto. Assim, nossa, deve ser difícil um cara que reencarna num deserto, né? Mas ele está tendo um monte de oportunidade de desenvolver um monte de coisas que ele não desenvolveria se ele tivesse todo o conforto do mundo. Não é assim? Imagine quem saiu cedo para estudar de casa, né? Saiu da casa dos pais para estudar. Que tipo de adolescente é esse? Ele vai estar fortalecido de uma forma ou de outra, né? Vai sofrer a ausência dos pais, vai ficar com saudade, vai, mas vai aprender um monte de coisa que às vezes só com 17, 18, 19 anos o cara aprenderia. Hoje, né, tem gente de 30 que ainda está dentro da casa dos pais, né? E não vivenciou o que é manter uma casa ou fazer alguma coisa de desenvolvimento próprio. Então, sofreu porque saiu cedo, mas angariou uma experiência que ele amadureceu cedo e ele se preparou para outras atividades. Então, sim, são várias coisas, né? Ou não, aquele que ficou em casa, ele desenvolveu outras habilidades de conviver com a família, de poder amparar os familiares. É outra experiência. Tem outro tipo de mérito, né? Teve que compartilhar com o irmão,
Ele precisava desenvolver no coração dele outras habilidades espirituais, né? E tem aqueles que programam deixar a família mais cedo, aqueles que programam ficar com a família ou passar a vida inteira com a família, né? O cara parece, mas não casou, não deu certo, foi cuidar da mãe, né? Até desencarnar e ficou velha. Gente, entendeu? É uma programação de reencarnação. Parece que ela não casou porque não quis, não era, né? Não estava programado isso naquela reencarnação. Porque talvez devesse muito, ou tinha que alinhar com a mãe até a vida inteira, sabe lá que compromisso que tinha. Então a gente, né, esse negócio de ficar julgando as pessoas como as coisas acontecem, né? Vamos apagar isso da nossa cabeça, né? As programações reencarnatórias são diversas, complexas e são ricas em todo o seu sentido, né? Então ninguém está aqui para... Então percebe que assim a gente vai programar aquilo que a gente precisa. Então essa é a riqueza desse processo reencarnatório, né? A gente discute isso tudo lá. Aí agora ele vai aprofundando um pouquinho, tá? Gente, a hora que vocês quiserem perguntar qualquer coisa, tá? Tem a mãozinha para levantar e se não tiver, abre o microfone e manda a pergunta, tudo bem? 259. Do fato de pertencer ao espírito a escolha do gênero de provas que deva sofrer, seguir-se-á que todas as tribulações que experimentamos na vida, nós as previmos e buscamos? Todas. Olha a palavra que ele usou, todas, né? Os espíritos respondem assim. Todas não. Calma lá. Porque não escolhestes e previstes tudo o que vos sucede no mundo, até as mínimas coisas. Escolhestes apenas o gênero das provações. As particularidades correm por conta da posição em que vos achais. São, muitas vezes, consequências das vossas próprias ações. Escolhendo, por exemplo, nascer entre malfeitores, sabia o espírito a que arrastamento se expunha. Ignorava, porém, quais os atos que viria a praticar. Esses atos resultam do exercício de sua vontade ou do seu livre-arbítrio. Sabe o espírito que, escolhendo tal caminho, terá que sustentar lutas de determinada espécie. Sabe, portanto, de que natureza são as vicissitudes que se lhe depararão, mas ignora se verificará este ou aquele êxito. Os acontecimentos secundários se originam das circunstâncias e da força mesma das coisas. Previstos só são os fatos principais, os que influenciam no destino. Se tomares uma estrada cheia de sulcos profundos, sabes que terás de andar cautelosamente, porque há muitas probabilidades de cairdes. Ignoras, contudo, em que ponto cairás, e bem pode suceder que não caias, se fores bastante prudente. Se ao percorreres uma rua, uma telha te cair na cabeça, não creias que estava escrito, segundo vulgarmente se diz. Está bem claro esse texto, né? Então a gente programa os grandes acontecimentos. Então, tipo assim, profissão, né? A gente já vem, às vezes, geneticamente preparado, né? Você é um cara que vai ter que ser um cirurgião, você vai ter que ter uma habilidade manual. Então, possivelmente, os seus tendões, os seus músculos, o seu equilíbrio, ele já vem propício para um cara que vai ser cirurgião, porque ele já tem um compromisso com a cirurgia, né? O cara que vai ser o exímio bailarino, então ele tem que vir com a compleição física de um bailarino, né? Que ele vai desenvolver a vida dele na arte de dançar, né? E assim vai, né? A pessoa que vai cantar, né? Ela não vai vir com a corda vocal toda estrupiada, né? Vai vir lá, o pessoal vai investir, né? Para que naquele corpo físico dela vai ter uma corda vocal da melhor qualidade lá, que na hora que ele for um barítono, um soprano, um tenor, ele vai lá dar aquele tom, porque ele vai desenvolver a vida dele naquela habilidade. Ou o cara que gosta de número, matemático, né? Que tem que ter aquela fluidez lá. Então, algumas peças do nosso corpo físico, elas vêm predispostas para aquilo que a gente programou desenvolver aqui. Vocês acham que o Usain Bolt lá tem aqueles pernão dele lá, se ele não tivesse uma função a cumprir no atletismo, né? Você pega lá
o Djokovic lá, que joga uma partida de tênis 5... Vocês já imaginaram jogando uma partida de tênis 5, 6 horas, gente? O que tem que ter no organismo de um cidadão daquele? Ele aguenta um negócio desse, né? E assim vai, né? Então a gente tem uma habilidade, a gente tem uma predisposição diretamente vinculada àquele processo que a gente fez a grande escolha, né? Possivelmente a família que a gente vai empreender aquilo que a gente já conversou, as famílias, elas são pré-programadas, tá? E sempre pense assim, tudo que a gente pré-programa pode dar errado, tá? Pode fazer água, como a gente brinca, né? Então, nós somos espíritos livres. Nós temos o livre-arbítrio que o Pai nos concedeu. É claro que quando a gente assume um processo reencarnatório, tem um planejamento, uma programação, tem uma turma que está investindo naquilo, tem seu espírito protetor que está te acompanhando, né? Como a gente já aprendeu em estudos anteriores, a gente escuta um monte de sugestão, os espíritos falam na nossa cabeça, né? Tanto de um lado quanto do outro. Então, assim, geralmente, casamento, formação de núcleo familiar, essas coisas vêm meio que pré-organizadas, tá? Então, aí a hora que você vê uma pessoa, ele joga aquele pozinho de pirlim-pim-pim em você, você se apaixona, não sabe por quê, né? E aquilo vai e toma o seu coração, e aí você se arrebata, né? E casou, né? Depois que casa, aí você começa, né, a seguir o seu trilho, né? Um processo reencarnatório que você deve para aquela pessoa, aí começa as encrencas, né? Mas já está ali, já está engatado, vamos lá, vamos tocar para frente, que faz parte do processo reencarnatório, do planejamento familiar. E família, gente, imagina, tem que reunir um monte de gente, né? Então, isso é muito bem organizado, né? Às vezes a gente espera que ele está desencarnando, vai ter que esperar um pouquinho, porque ele vai ter que ser filho seu. Imagina, é todo um processo complexo, né? Então não é assim, né? Não somos largados. Às vezes você vê assim, a noiva largou do noivo na porta da igreja. Não era para ser aquele casamento. Ah, mas ela não pode ter tido livre-arbítrio e estar se desviando? Pode, é claro que pode. Eu não sou leviano para falar que a gente não pode desistir de um compromisso assumido. Claro que pode desistir. Né? Então nada, gente, é assim, né? Ah, mas se eu largar, se a gente vê aquele caso lá, pode ter sido um chamado para a família que a pessoa realmente tinha se compromissado e desviou lá no caminho anterior ou não. Ele tá quebrando o compromisso que ele tinha feito. Então, não dá para ficar sabendo, tá? Paulo, diga aí. E no caso, assim, tudo bem, você está falando de livre-arbítrio, isso é uma coisa que a gente passa a ter, digamos, principalmente após os 7 anos, você passa a ter mais consciência das suas atitudes e escolhas. Mas, por exemplo, crianças que vêm num lar onde elas vão passar por abuso físico, emocional e sexual na primeira infância, bem pequenos, onde eles não têm a escolha de sair desse lugar. Isso é pré-programado? Olha, o mal não é pré-programado, tá? Tá. Então não existe pré-programação. Os espíritos vieram aqui, então esse espírito tem que passar por abuso e eu vou programar um abuso. Não tem isso. Tá. Porque vem assim, dentro de casa, um pai que joga na parede, que queima um cigarro na criança. O que acontece com esses espíritos, Julia, é assim, esses espíritos, eles têm um compromisso entre eles. Tá. De passado, tem uma aversão, tem uma animosidade, tem um fator complicador intenso, né? Porque quando chega nesse nível de agressão, né? Existe ali então os espíritos assumiram, esse espírito eu não sou afim com ele, mas a gente tem um débito grande, nós vamos ter que reencarnar junto. Então lá no plano espiritual, não, eu vou receber. Se você ler alguns livros do André Luiz lá, você vai ver isso, assim, não, eu vou receber, eu quero cuidar, eu estou me sentindo culpado, né? Mas olha, vocês têm uma ver, não, a gente topa. Chega aqui, né? Entra Desanda a maionese. Aí começa a desandar a coisa, né? Então, assim, não tem nada programado da criança sofrer abuso ou não, né? Isso aí é o livre-arbítrio que está ali, né? É um meio complicado? É um meio complicado, que às vezes não tem muita cultura, isso às vezes é uma coisa ou tem uma cultura até desse tipo de abuso, né? Que depende da comunidade, não sei, né? Desculpa, eu não convivo, né? Às vezes vocês têm mais condição de falar sobre isso, né?
mas não tinha nada programado para esse nível de ocorrência, né? Se sofre o abuso, é porque o Deus não deixa que nada ocorra sem permissão, né? Então tem uma lei de causa e efeito que está permeando todos, né? Da mesma forma que um ocorreu o abuso, teve outros que foi tirado e esse abuso não aconteceu de uma forma ou de outra. Tá. Tinha tudo para acontecer o abuso e não aconteceu, né? A hora que acontecer, chegou alguém, entendeu? Ou a criança, aconteceu algum fato que não era para acontecer, né? E as coisas só acontecem quando existe uma necessidade de que isso ocorra, mas poderia não acontecer. Porque senão seria assim, mas Deus contou que forçou a pessoa a cometer um mal para poder cumprir uma lei de causa e efeito que o outro precisava sofrer. A gente até entende que o outro precisa sofrer, né? Mas que o outro precisava ter feito mal para o outro sofrer, não é muito justiça, não é muita bondade disso, entendeu? Então é sempre assim, Deus aproveita as nossas más tendências para nos corrigir, né? Para nos fazer evoluir, né? Então ele aproveita. Mas se não existisse essa má tendência, ele nos educaria de outra forma. Tá? Então não é obrigatório que isso aconteça. Tá? Que eu sempre fiquei me pensando, né? Como é que uma criança programa vir para apanhar? Não. Ela programa assim, o pai é violento, ela sabe dessa violência. Tá. Então, pode acontecer de apanhar, pode acontecer de não apanhar, mas, entendeu? E pode ser que veio, né? Você sabe que isso não tem nada a ver com posição social nem nada, né? Uhum. Ah, é só filho de pobre que apanha? Não, né? Filho de rico apanha também. Essas coisas de violência não tem classificação social, nem cultural, nem nada, né? O cara pode ser lá o bonitão lá andar de Mercedes e bater no filho de arrancar pedaço, né? Tem uma aversão entre eles, né? Agora, se isso vira uma violência física, é outra questão, né? Certo. Tá? Obrigada. Paulo, deixa eu fazer um gancho na pergunta da Uli e aproveitando o nosso encontro passado. Eu lembro que você já tinha comentado essa questão que o mal não é programado, né? E usou o exemplo dos judeus na época de Hitler, né? Que o Hitler não veio programado para fazer isso. E daí você ainda falou assim, os judeus tinham que passar por situações violentas antes de morrer, e que se não fosse Hitler, talvez fosse alguma coisa da natureza. Eu lembro que você fez esse comentário. Então, seria mais ou menos, isso também se aplicaria nessa questão? Talvez aquela pessoa precisasse passar por alguma violência, não necessariamente física, mas que a fizesse mudar algum padrão comportamental anterior, e aí ela estando naquela situação, o livre-arbítrio do pai acabou deixando essa violência acontecer, e por isso talvez foi permitido. Em outros casos, talvez alguém chegaria. Será que dá para pensar nessa maneira? Não que foi uma programação, mas aquela criança, naquela encarnação, ela teria que passar por alguns percalços fortes, né, que a fizesse mudar de direcionamento, e ali o pai, pelo livre-arbítrio dele, acabou praticando essa violência na criança. Dá para usar isso também? Poderia pensar assim também? Veja bem, a violência, vocês sabem que ela não precisa ser física, né? Sim, sim. Né? A gente percebe que violência, às vezes a violência não física, ela é tão doída ou desequilibrante para a psique humana, pior do que a violência física, né? Aquele que fala, é melhor você me dar uma porrada do que você falar isso para mim, né? Tem gente que fala assim, né? Se você tivesse me batido, doeria menos do que você está fazendo comigo psiquicamente, né? Mas, então, assim, essa parte de violência, essa é uma coisa complicada, né? O espírito, e eu te falo assim, só toma cuidado esse negócio, o cara teve que apanhar para aprender, para corrigir o rumo. Não é assim que funciona, né? A gente só muda de dentro para fora, de fora para dentro a gente não muda. Você Mas pode... eu digo assim, no sentido de passar por um sofrimento, independente. Chama expiação. Isso. Então, possivelmente, esse espírito empregou violência a largos passos nas encarnações passadas, essa criança inocente ali. Então, ela, como espírito,
o mote dela era fazer, né? Suponhamos que ela fosse um senhor de escravos, né? Que o negócio dela era na pancada, né? Só usava violência para resolver tudo, né? Meio que esse compromisso, né? Pediu até, ó, me coloca no meio, que o pessoal é meio violento. Você quer tomar pancada? Não, eu quero sofrer aquela pressão. Aquela pressão, não quer dizer que ele vai tomar pancada, mas ele vai sentir. Aquilo está no ar, né? Porque é uma comunidade, né? E possivelmente, se ele for um senhor de escravo, vamos pensar, né? Aqueles escravos não perdoaram ele, aí tá todo mundo reencarnando no mesmo meio, né? Então tem ali né, uma facilidade, né? Para que as coisas se resolvam daquele modo, né? Então, assim, é uma expiação, na verdade, né? A pessoa vai sentir na pele aquilo que ela fez com o outro e aquilo vai levar ela a uma reflexão, tá? Só para a gente não deixar bem claro, não tem mudança de fora para dentro, tá? Então, o pai não ensina nada para o filho dando pancada nele. Tá? Nunca ensina. Aí está a psicologia agora para mostrar que a criança vê segurança na família. Quando alguém que para ela é segurança vem e bate nela, a cabeça dela vira do avesso, né? Você tem outros processos educativos que você pode empregar que não sejam esse tipo de processo. E à medida que a humanidade vai evoluindo, isso vai, né? Então você tem que ser mais enérgico, você tem que conviver mais, é diferente, né? Um pai que fica o dia inteiro fora, quando chega o filho ele começa a falar muito, ele vai lá e dá um tapão na boca do moleque. Né? Isso é uma violência gratuita, né? E nem que se tivesse motivo era para fazer isso. Né? Então, só para a gente desmistificar um pouquinho, né, de mudanças de fora para dentro, de corrigir comportamentos, né? Quando você corrige comportamento, você não mexe na essência do ser. E para a gente ajudar uma pessoa a evoluir, a gente tem que dar subsídio na essência dela, para que ela possa, né? Mas é expiação, tá? Se tomou a pancada, é que é uma expiação. Ela está sentindo coisa que ela fez o outro sofrer. E ela pode ter posto isso no procedimento reencarnatório dela, sim. Ó, me põe lá, que eu preciso sentir. E às vezes, assim, não tem muita consciência, né? Porque às vezes esse tipo de expiação, às vezes o Criador, como a gente ainda é imaturo espiritualmente, ele nos coloca na posição de expiar. Tá? Ok? Obrigada. E só pensa assim, o pai é tão bondoso que a gente tem um monte de problemas. E a gente, em cada encarnação, a gente trata de um pedacinho de um problema, tá? Que a gente é tão comprometido, tão devedor, que às vezes aquele problemão que a gente acha estar passando naquela encarnação é um pedacinho de uma atitude contra a lei divina que a gente tomou, que a gente vai ter que passar por aquilo. Porque se abrir a caixinha de tudo que a gente fez e que a gente está em desacordo com a lei divina, a gente não aguentaria. Aí que chama misericórdia. Deus é amor, justiça e misericórdia. Então, é nessa hora que a misericórdia fala assim, calma lá, bonitão, nessa encarnação é só isso aqui, tá? Ah, mas eu queria evoluir mais rápido. Não tem essa de evoluir mais rápido. Vamos tratar nesse processo reencarnatório dessa questãozinha sua aqui. Se você melhorar isso aqui, ou espiar isso aqui, e aproveitar o seu sofrimento, você já ganhou a encarnação inteira. Aí a gente começa a compreender um pouquinho, né? E ter um pouquinho mais de paciência até com as coisas, né? Tudo bem? Mais alguma coisa? Esse assunto é bem legal, gente. Então vocês fiquem à vontade aí para a gente poder passar por ele, né? Então tá. Então, assim, os acontecimentos secundários se originam das circunstâncias e das forças das coisas, né? Previstos só são os fatos principais, os que influenciam no destino. Beleza. Só vou dar um exemplo meu, tá? Eu estava para mudar para São Paulo no ano 2001, gente. Estava com uma viagem marcada, estava escolhendo escola para minhas filhas. De repente, eu recebi uma proposta. Eu fui vender uma coisa para um cliente e o cara, além de comprar o que eu vendi para ele, comprou meu passe também. Aí eu vim parar aqui, com a mudança pronta para ir para São Paulo. Aí você fala assim, né? E aí, fui eu que resolvi isso? Possivelmente não, né?
assim, meu filho, o seu compromisso não é aqui em São Paulo, é lá em Curitiba, então vai para lá. Não, é lá, né? Então as coisas foram engatando e eu vim cair para cá, né? E aí vocês vão ter um caso, com certeza você tem muitos de vocês têm casos para contar isso, né? Então o Criador vai nos, né? Então mudança de cidade, pessoa com que você casa, né? Quantos filhos você tem, né? Às vezes você programou, quero ter um filho, vem dois. Eu quero ter 3, vem 2, entendeu? Aí o cara, não, vou fazer inseminação artificial, aí você sabe que é sempre um risco, né? O cara, vem trigêmeo, né? Eu queria um só, mas mandou 3, né? Fique aí com os 3, né? Agora nasceu mesmo, você não vai devolver, né? Então, assim, né? Isso aí, na verdade, a gente planejou desse jeito, a gente acha que foi o acaso, né? Ela fez a inseminação artificial, veio trigêmeos, quadrigêmeos, né? É o acaso do médico lá que operou a inseminação. É um risco, né, que tem a inseminação artificial. Mas aconteceu, né, como diz o português, né? Aconteceu. Então, assim, se a telha cair na sua cabeça, não creia que aquilo estava, né, programado para acontecer assim, tá? Então, são alguns grandes eventos que são programados. Então, vamos lá. — 261 agora, tá? Nós vamos pular um pouquinho, uma perguntinha aí. Nas provações, porque ele cumpre passar para atingir a perfeição, tem um espírito que sofrer tentações de todas as naturezas? Tem que se achar em todas as circunstâncias que possam excitar-lhe o orgulho, a inveja, a avareza, a sensualidade, e etc. Então, essa pergunta aqui, gente, mais é para aquelas pessoas que acham que tem que fazer tudo de uma vez só, né? É para desmontar esse pensamento, primeiro, que a gente só tinha uma vida, né? Então, isso aqui vem corroborar com as diversas existências, que as coisas não acontecem de uma hora para outra, que tem que ter muito trabalho para aquilo que aconteça, muito esforço. Aí os espíritos respondem assim: certo que não, pois bem sabeis haver espíritos que desde o começo tomam um caminho que os exime de muitas provas. Aquele, porém, que se deixa arrastar para o mau caminho, corre todos os perigos que o incham, que o inçam. A pergunta até, eu tomei um outro caminho aqui, mas ele pergunta, né? A gente sempre tem que ser testado naquelas coisas que contrariam a lei divina? Ele está falando assim, não, se você tomar o caminho, você não é obrigado a tomar o caminho, né, contrário à lei divina, né? Pode um espírito, por exemplo, pedir a riqueza e ser-lhe esta concedida. Então, conforme o seu caráter, poderá tornar-se avaro ou pródigo, egoísta ou generoso, ou ainda lançar-se a todos os gozos da sensualidade. Daí não se segue, entretanto, que haja forçosamente passar por todas essas tendências. Então, ele deu bem o exemplo, né? Então, você teve a prova da riqueza, você poderia ter, a maioria de nós aí, espíritos ainda pegados às coisas materiais, a gente vai mais para o lado da avareza, né? Para o lado do gozo egoísta, né? A generosidade fica bem pequena, né? E exagerar na sensualidade. Isso é uma tendência de espíritos imperfeitos. Mas a gente poderia não ter ido para esse caminho. Então, a gente não tem que experimentar todas as vicissitudes e todas as coisas boas, né? Agora, essa pergunta 262 é capital para nós, tá? Como pode o espírito, que em sua origem é simples e ignorante, e carecido de experiência, escolher uma existência com conhecimento de causa e ser responsável por essa escolha? Então, aí Kardec está sendo bem claro, né? E se o cara é cabeça assim, zerado, né? Não tem experiência, é um espírito ainda com pouca quilometragem, né? Ele vai ter que escolher tudo isso aí? Olha a resposta. Deus lhe supre a inexperiência, traçando-lhe o caminho que deve seguir, como fazeis com a criancinha. Deixa-o, porém, pouco a pouco, à medida que o seu livre-arbítrio se desenvolve. Senhor de proceder à escolha, e só então é que muitas vezes lhe
acontece extraviar-se, tomando o mau caminho, por desatender os conselhos dos bons espíritos. A isso que se pode chamar a queda do homem. Olha que legal. Ele chama de queda do homem, não você ter angariado uma virtude e cair. Não existe isso, né? Uma virtude angariada não tem queda dela. O que ele chama de queda é aqui. Eu te dou uma boa orientação, você não segue. Diga. Eu não entendi na pergunta. O que é um espírito simples escolher uma existência com conhecimento de causa? Você consegue dar um exemplo disso? Sim, você tendo pouca experiência, você fazer escolhas importantes que requereriam de você maior maturidade. Né? Então, um espírito simples, fazer uma escolha que fosse influenciar com tipo assim, vamos lá pensar o que é importante numa vida, né? Sei lá, suponhamos, vamos falar de profissão, por exemplo. Né? Um espírito imaturo ainda, saber do que ele poderia escolher, ou que tipo de habilidade que ele tem, ou ele não tem uma proficiência determinada de conhecimento, né? E o Criador deixar isso, né? Aí o que o Criador faz? Coloca um professor bem legal, que o cara se encanta com aquele professor, e o professor vai explicando para ele as profissões, e aí ele vai vendo o sentido naquilo, porque ele não tem conhecimento para tomar essa decisão, né? O professor percebe isso nele, vai dando para ele, ó, ele já percebe que ele tem determinada habilidade, vai encaminhando ele até que ele conduz essa criança ou esse jovem inexperiente, imaturo, para essa determinada profissão que, teoricamente, vai ser o melhor para ele. Né? Então, Deus nos pega nessa situação e vai nos encaminhando, né? Eu diria assim, tipo, sei lá, achar uma coisa, um neurocirurgião nesse caso. Se o Uhum. cara quer ele mexer com a cabeça das pessoas, mas ele ainda não desenvolveu habilidades motoras suficiente, emocionais suficiente, a capacidade de estudar o tanto que o neurocirurgião tá acostumado a estudar, e ele quer ser isso. Chutando aqui. Ele vai encontrar, vai ser aquele assim, que não veio com talento natural, mas que se ele for esforçado ao longo da vida, se sobressair, digamos, ao que era esperado dele, ele consegue chegar lá. Talvez não ser o melhor neurocirurgião, mas conseguiria chegar nessa profissão, digamos assim. Não, aqui essa colocação não se coloca nisso, Isso não. que eu queria entender, onde que entraria, assim... É mais assim, você não tem maturidade para tomar determinadas decisões. Né? Você não tem experiência e não tem vivência por você mesmo escolher alguma coisa. Aí o Criador te supre aquilo, né? São decisões capitais que você teria na sua vida. Aí ele vem e te supre isso através de alguém ou de algum acontecimento e que te encaminha para isso. Nesse caso, não, né? A pessoa viu a dificuldade, ela quis aquilo e, através do esforço, da dedicação, ela empreendeu e conseguiu, né? Esse espírito não teria condições mesmo com o estudo e com o esforço? Ah, tá. Não porque ele não tem maturidade para isso. Né? Tá. Até de fazer uma escolha dessa. Tá. Diferente, né? Você pega um espírito imaturo, né? Aqui é mais pelo espírito imaturo, né? Uma criancinha, o exemplo que ele dá é de criancinha, né? Você queria atribuir a uma criança uma decisão que não é de criança. Né? Então aí o pai tem que tomar a decisão por ela, encaminhar aquele assunto por ela. Né? Certo. Obrigada. Ok? Ó, pergunta A complementar a 262. Quando o espírito goza do livre-arbítrio, a escolha da existência corporal dependerá sempre exclusivamente de sua vontade? Ou essa existência lhe pode ser imposta como uma expiação por vontade de Deus? Então, ele já está falando de um espírito que tem livre-arbítrio, né? Então, que já toma decisões, né? Então, tudo, ela pode ser imposta? Aí vamos ver a resposta. Deus sabe esperar, não apressa a expiação. Olha que bacana. Todavia, pode impor certa existência a um espírito quando este, pela sua inferioridade ou má vontade, não se mostra apto a compreender o que lhe será mais útil. E quando vê que tal existência servirá para a purificação e progresso do espírito, ao mesmo tempo que lhe sirva de expiação.
Então, sempre tem aquele empurrãozinho do pai. É a lei de progresso aí, tá? A gente depois vai estudar, você já estudou ano passado, é a lei de progresso. Então, na verdade, as dificuldades extremas são quando a gente está patinando no nosso processo evolutivo. Aí vem o Deus fala assim, cara, vamos nessa aí, vamos, né? Vamos se mexer, vamos se esforçar. Eu vou te colocar numa situação complicada aí para você poder desenvolver, que você não está desenvolvendo aquilo que você poderia desenvolver. Você tem potencialidade para passar por isso. Só que você está com má vontade, você está com preguiça, né? Você poderia estar enfrentando essa dificuldade, né? Aí o Criador, mas aqui ele fala, né? Ele abre assim, né? E Deus sabe esperar a expiação. Quer dizer, o Pai só age desse sentido quando realmente começa a comprometer o processo evolutivo da criatura. Aí, se ele puder dar um empurrãozinho, ele dá um tranco na gente. Isso é parte da lei natural, da lei de progresso, tá? Tudo bem? A gente sempre leva uns trancos de vez em quando, não leva? Uns tapão na cabeça, né? A gente leva, né? Ô, fulano, nossa, o cara não poderia ter falado assim comigo. Aí você fica todo doído, né? Mas o que ele falou tem meio sentido. Aí você vai lá e começa a mudar alguma coisa que você poderia fazer diferente. Isso é no dia a dia nosso, né? O Pai nos coloca algumas encarnações para nos empurrar para frente, né? Quem que teve professor complicado na universidade, né? Aquele cara que te enchia as paciências, né? Depois que você termina o curso, fala, não, aquele cara lá me ajudou pra caramba, velho, porque por minha conta eu não ia chegar onde eu cheguei. Mas se ele não fosse chato, né? E eu não seria esse profissional que eu sou hoje. Aí a pergunta 263 é legal, né? O espírito faz a escolha logo depois da morte, né? A gente nem acabou uma vida, já quer escolher a próxima, né? Não, muitos acreditavam na eternidade das penas, e como já vos disse, é um castigo. Olha só que legal a resposta dos espíritos, né? Que a gente é tão cabeção ainda que, além de desencarnar, a gente não se preocupa, porque a gente acha que vai ficar no inferno o resto da eternidade, porque a gente fez tanta besteira, né? A gente tem consciência das besteiras que fez. Assim, eu fui para o inferno mesmo, eu não tenho que me preocupar com outra encarnação, né? O espírito tem que ir lá e despertar, não tem esse negócio de inferno, não, cara. Você está no inferno da sua consciência, né? Mas você tem que reencarnar, você vai ter que nascer de novo. Dá um trabalhinho, né? Imagine, né? Se a gente que é espírita já dá trabalho para reencarnar, imagina quem não conhece ainda esse conhecimento. Mas isso é parte da evolução da humanidade, né? Por isso que Jesus aí tem uma equipe muito boa, pacienciosa, para poder nos auxiliar nesse processo de evolução. É claro que agora a gente já está passando por esse contato com esse tipo de conhecimento. Quando a gente desencarnar, a gente já vai saber como é que funciona um pouco. É claro que a gente tinha consciência disso na hora que a gente estava do outro lado, né? Aí, quando a gente reencarnou, já a nossa mente já está trazendo isso mesmo desencarnado, então a gente já, desencarnei, beleza, voltei para o plano espiritual. A gente espera um tempinho lá, né? Vocês, ao ler os livros do André Luiz, vocês vão ver essas situações, esses casos, né? A pessoa desencarna, viu que cumpriu parte, outra parte não, e ela fala assim, e agora, hein? Dá para a gente já começar de novo? Não, aguenta aí, dá um respiro aí, dá uma descansadinha. Não dá tempo de você recomeçar, porque aquela pessoa que você devia ainda está encarnada, você antecipou sua desencarnação. Então, segura a onda aí, né? E a gente precisa ver o planejamento dela com o planejamento seu para casar os planejamentos. Olha que complicação, hein? Então, numa família, gente, tem o planejamento seu, tem o planejamento do seu irmão, o planejamento do seu pai, cada um tem um planejamento, tem que pegar esse planejamento e a gente tem preguiça de estudar planejamento, né? Aí tem que planejar de todo mundo, da família, né? Às vezes você tem que desenvolver trabalhos que vão estar numa comunidade, tem que pegar o planejamento da comunidade, olha que grandiosidade, né? Você vai agir naquela comunidade como um profissional, como uma pessoa tal, e aquilo vai, olha só que a gente acha que isso é complexo, né? Mas o Emmanuel fala uma coisa assim: se a gente tivesse oportunidade de sair do nosso corpo e olhar os planos reencarnatórios de todos que estão à nossa volta, a gente se assustaria
com a beleza da programação divina. Ele conseguiu juntar aquele tanto de gente que precisava estar uma perto da outra, tendo aquela experiência coletiva. Então, diz que à medida que a gente vai desenvolvendo o nosso intelecto, nossa admiração pela lei divina, a gente vai começar a enxergar isso. Fala, nossa, gente, como é que eu vim parar nessa empresa? Né? E aí eu vim trabalhar nesse bairro, eu almoço todo dia naquele restaurante, e eu converso com a atendente, eu converso com o dono, aí eu pego o ônibus todo dia com aquele cara, né? E a gente acha que não, né? Por isso que ele sempre fala, né? Valorize as pessoas que você cruza todos os dias, né? Olhe para elas, né? Fale bom dia para elas, jogue um pensamento positivo nelas. Que a gente tem alguma relação, né, com essas pessoas que estão à nossa volta aí, em termos de comunidade, coletividade, de tudo. Paulo, tem mais uma pergunta. Você falou agora há pouco uma frase que falou assim: você antecipou seu desencarne. Uhum. Digamos assim, você está na rodovia, tranquilão, um cara vem, resolve num impulso, ou dorme, ou qualquer coisa assim, atravessa o canteiro, bate, ele não morre, mas você morre. De maneira trágica, horrorosa, queimado, decapitado, sei lá. O que é o planejamento do desencarne aí? Que ele tem que ir de forma trágica, pode acontecer dele ir, né? Não era o momento dele, ou se ele foi, é o momento dele? Foi o momento dele. Se ele não se suicidou, é o momento dele. Não, esse tá indo na rodovia tranquilinho. O outro veio e bateu. Esse que morreu. O tranquilinho, ele não se suicidou, certo? Ele foi de um jeito trágico, mas era o momento dele ir embora. Se ele não quis ir embora, ele foi porque o outro veio para cima dele, certo? Ele não tinha intenção. Ele tinha que ir de maneira trágica, não necessariamente naquele momento. Não, ele tinha que ir naquele momento. Tá. A gente só vai antes do momento quando a gente se suicida, ou conscientemente ou inconscientemente. E se o outro que atravessou a rodovia tentando se matar não morreu, não adiantou, só fez uma bagunça e piorou o karma dele por ter levado o outro, ou também já era algo combinado, talvez? É claro, né? Que toda ação, né? Toda ação é uma leviandade dele. O outro poderia ter batido num poste, porque dormiu. Ele estava cansadão, né? Ele não queria morrer, ele estava cansadão. Trabalhou, ele estava numa boa, mas tinha passado a noite em claro trabalhando. Ele estava meio cansadão, né? Tá bem. Aí entrou lá, mas de repente, um sonão nele, ele pegou e bateu num poste. Desencarnou no dia certo, da forma violenta que foi, sem precisar do outro fazer isso com ele. Tá, então digamos que num carro que tem 5, 3 morrem nesse acidente violento e 2 saem ilesos, é porque esses 2 têm que aprender com aquilo, viver com aquilo, e os 3 outros tinham que sair. Então, às vezes não tinha que aprender nada, ele não tinha que desencarnar mesmo. Tá. Né? Às vezes não tem lição nenhuma ali, ou tem, né? É claro que uma experiência dessa é rica, né? Dolorosamente rica. A criancinha que é achada na cadeirinha, sem um machucado lá longe, enquanto a família está inteira carbonizada lá atrás no carro. Não é. Marca para sempre essa criança, mas... Percebe que não tem desencarne ao acaso. Tá. Se o cara não se matou, se ele não se matou, o único jeito da gente desencarnar antes da hora programada é a gente se matar. Ou a gente se mata conscientemente, ou a gente se mata inconscientemente. Se mata com mau ar. Oi, diga. Deixa eu aproveitar. Com relação a esse suicídio, suicídio consciente ou suicídio inconsciente. Teve uns encontros passados que você falou da nossa energia vital, que a gente vem com a energia vital, é suficiente para a gente viver aqueles anos que, a princípio, a gente programou, certo? Então, por exemplo, eu sou uma ex-fumante, fumei durante muito tempo, enfim, hoje eu tento levar uma vida o mais saudável possível, não só pela minha questão espiritual, que começou lá atrás, quando, inclusive, por conta disso, parei de comer carne e tal, e hoje eu sou bem tranquila, né? Mas a gente vai tentando melhorar a cada dia. Essa energia vital, que foi sugada enquanto eu fumava, né, que eu estava estragando o meu corpo físico, ela não volta mais, já perdi, não tem o que fazer mais. As coisas não são assim, tá? Não. Não são assim. Nós estamos imersos no fluido cósmico universal, certo? Nós estamos imersos nele.
Então, esse fluido vital que a gente falou é um derivado, é um fluido derivado do fluido cósmico universal. Então, a gente está banhado nele. Então, o recurso está aí, tá? A gente tem como carregar a bateria ali, no caso, para tentar melhorar, se a gente se esforçar. Então, de acordo com o nosso padrão vibratório, com as nossas intenções, com o nosso... Não tem, né? Eu falo assim, você desgasta o fluido vital quando você... tô lá na cachaça, né? Todo dia eu tomo uma, todo dia eu tomo uma. Aquilo vai furando meu estômago. Uma hora vai fazer um buraco lá, vai dar um câncer e eu, pum, pacotei. Meu fígado fica inchado, né? Suicídio inconsciente, né? Eu tomo um gole e pego um carro para dirigir, vou lá e mato o outro lá, né? Matei o outro que ele precisava desencarnar. Aproveitei, né? Economizei um poste, né? Sei lá, sabe Deus, né? Tinha que ter essa experiência, né? O cara, né? Para ele poder acordar, né? Entendeu? O pai usa disso tudo, é que ele precisava passar por uma experiência dessa para acordar na vida, né? Pode ser que no outro dia ele se sinta culpado e muda a vida dele. Entendeu? Tudo pro bem, né? Foi um mal que aconteceu que vai virar bem. O pai sempre emprega isso. Aí se você... Porque tem muito caso, você vai escutar isso de monte, tá? Ah, o cara estava desencarnando, já estava programado, o fluido dele já estava no toquinho. Aí os caras falam assim, não, esse cara, poxa, ele desenvolveu, ele está importante, as coisas andaram, que não, né, nem tudo ocorre como programado, né? Então a gente precisava desse cara mais uns 2 anos aí encarnado para cumprir mais algumas coisas de interesse dele, da comunidade, né? Aí o pessoal vai lá e dá uma carga rápida nele, né? Tchum, para no posto de fluido vital e dá uma carga de mais 2 anos lá para células, né? Que as células têm data de validade. Você está lendo Pensamento e Vida lá, então você sabe que tudo que circula na sua vida sai do seu pensamento. Então, se você começa a se concentrar e aquilo, você está no éter, né? O fluido vital está no éter. E tem sua programação espiritual, tem tudo ali, e isso não está fadado, né? Ah, porque... Então, não se preocupe com isso, né? Aliás, a gente não tem que se preocupar. À medida que a gente toma consciência, né, das coisas, a gente vai mudando e pode ter uma vida melhor. Assim como o sofrimento pode ser abreviado também, né, Paulo? Eu pergunto isso por conta do filme do Chico Xavier, que eu assisti lá, da vida do Chico Xavier, que tem aquele momento que o irmão dele tem, acho que é um derrame, que aí ele conversa com, acho que, com Emmanuel, né? Acho que, não sei se é com Emmanuel ou é algum outro guia espiritual que pergunta para ele, ele fala, nós estamos conversando e justamente por conta da obra, né, dele ter te ajudado na obra, a gente está pensando em abreviar o sofrimento dele. Isso também é possível de acordo com o nosso caminhar, certo? É a lei divina. Aí voltamos lá nos atributos da divindade, justiça, amor e misericórdia. Perfeito. Né? Então, se você tem um caminhar, aquilo não... Apesar de estar programado, você, como espírito, tomou outro rumo e aquilo desempenhou melhor, né? Então, não tem nada, né? A lei divina ela se cumpre até o último cetil, entendeu? Então, não tem assim, você fez... a partir do momento que você toma consciência do que você tem que fazer, você pode ter 1 milhão de débitos. À medida do momento que você desperta para o bem, não tem necessidade de espiar mais aquilo, um monte de bobagem que você fez, que a partir daquele momento você é um agente do bem constante. Ou seja, ninguém está fadado a vir aqui só sofrer, sofrer, sofrer até morrer, né? Não, gente, o nosso sofrimento é de acordo com a nossa necessidade. Uhum. É necessário? Gente, nós vamos estudar nas leis morais, né? A gente só sofre quando se afasta da lei divina. À medida que eu me aproximo dela, conscientemente, de livre vontade, eu estou entrando em harmonia com o Criador. Não tem como as coisas, né? É automático, isso aí é automático. Não é que Deus vem e põe a mão na nossa cabeça. A gente foi na direção dele. É a gente que foi na direção dele. Então, né? E o que é sofrimento para a gente? O cara trabalha 24 horas por dia. Para ele não está sendo sofrimento, entendeu? Para a gente que é preguiçoso, às vezes é sofrimento aquilo. Uhum. Né? Os caras, o Chico Xavier fica aqui. Chico, por que você beija as mãos das pessoas? Seu lábio tá
tá cortando o seu lábio de tanto você beijar. Ah, meu filho, eu beijo as mãos porque eu não consigo beijar os pés, porque elas são muito baixas, aí ia dar dor nas costas. Acha que é um sofrimento para ele fazer aquilo, mas não é, é uma alegria. Entendeu? Então, sofrimento, assim, é muito ponto de vista, né? Uhum, claro. É claro que você está lá com a doença que está te vergastando, é um sofrimento, né? Não tenha dúvida, né? Os que fala, a pessoa desencarnou lá, o Bruno Covas lá, tava pele e osso, coitado, né? Então, ele levou o sofrimento até o final, né? Trabalhando, né? Se dedicando, né? Chegou uma hora que não deu mais. Foi importante terminar aquele sofrimento, porque foi um veículo físico que já não tinha mais condição de viver. Sim. E ele cumpriu o que ele tinha previsto, programado. Você acha que ele não programou isso? Até 2019 ele estava 0 bala. 2021 desencarnou, né? O menino lá, minha mãe, o Paulo, alegria, né? Toda a vida pujante, falando bem na pandemia, para o pessoal tomar cuidado, fazendo campanha, desencarnou da pandemia, né? No auge também da vitalidade dele. Quem imaginou o cara forte daquele ia desencarnar? Programado. Altamente programado, né? Como um velhinho de 100 anos saiu dessa, né? O cara foi, entrou, foi entubado. Teve um outro lá que foi 3 vezes o cara recebeu extrema-unção, né? E não morreu, gente. Ele saiu do hospital, né? Ninguém acreditava que o cara ia sair vivo daquilo, né? Programado. Gente, a gente não terminou, né? Então nós vamos fazer um balacobaco na encarnação que vem, não, na próxima reunião, para a gente terminar, que aí a gente vai falar continuar falando de processo reencarnatório, né? Mas tá tudo bem, vocês viram que vocês não estão largados no mundo, né? Que o mundo que vocês estão sofrendo aí foram vocês que escolheram, tá? E paciência aí, né? Vamos sempre ter o pensamento positivo aí do que as coisas que nos acontecem, mesmo que não sejam aquilo que a gente gostaria que fosse, é o que a gente precisa, né? E vamos batalhar, vamos lutar, né? Deus nos deu a inteligência, nos deu as energias, né? Para trabalhar. Então, se a gente tem alguma coisa na nossa vida que não está legal, vamos usar nossa inteligência, nossa energia para sair daquela situação, né? Porque também não vai falar assim, quando as coisas que não são boas nos acontecem, é que Deus mandou, não tem nada disso. Deus sempre quer o melhor para nós. Então, você é inteligente, você tem disposição, vai trabalhar, vai buscar alternativa, vai, né? Se assim ainda o sofrimento ainda persiste, aí aguenta na resignação. Sustenta, porque aí você tem que passar por aquilo mesmo. Caso contrário, não, né? A gente tem a obrigação, é a lei de conservação que nós vamos usar. Nós temos toda a obrigação de sair do sofrimento, mas sair dele de uma forma honrosa, né? Não reclamando, não caindo, não prejudicando as pessoas para sair do sofrimento nosso, né? Que é o cara que rouba, né? Eu não consigo trabalhar, não consigo comer, vou roubar, né? Oh, mas que aí? Pera lá, né? Cadê sua inteligência? Não é possível, né? Então, assim, né? A gente sofre sem transgredir a lei divina, né? E usa a inteligência para poder escapar do que for possível. Do que não for possível, vamos curtir o sofrimento, que ele sempre tem alguma coisa para nos ensinar. Então, nós programamos tudo isso aí que nós estamos passando, tá? Não fiquem tristes com as coisas que acontecem, não. Tudo bem? Então, a gente continua na semana que vem. Francisco, faz a oração para a gente, por favor. Então, vamos elevar